Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco sobre infraestruturas para sistemas mobile dentro da indústria. O que seriam isso, né? Como a gente criar uma infraestrutura onde a gente vai utilizar dispositivos móveis como tablets e celulares dentro da produção em área de automação industrial. Para quem não sabe, hoje existe uma série de supervisórios que vem sendo criados utilizando esse tipo de tecnologia. É bom a gente ficar ligado nesse tipo de solução. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe aí com seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre estrutura mobile na indústria, né? Bom, a gente vai compreender os pontos essenciais, né, para implementar estruturas voltadas a dispositivos móveis em aplicações industriais. Isso daqui é uma dúvida que eu recebo bastante, principalmente se eu já trabalhei em algum projeto que implementa esse tipo de solução, né? Bom, o objetivo aqui que a gente já comentou, é claro, né, compreender esse funcionamento dessas estruturas e como que a gente pode implementar, porque muitas vezes não, né, com sistemas mais modernos, esses sistemas eles vêm migrando cada vez mais para funcionar em web, como é o caso do InCC Unified, do Ignition. Existem aplicações aí de outros fabricantes que existe uma tendência natural para que esses sistemas se transformem em sistemas web. E o que isso quer dizer, né? Supervisórios de sistema em geral e sistemas em geral. No passado a gente instalava o programa ali na máquina que você queria rodar. Existe uma tendência para que você utilize o navegador, e o navegador vai trazer todo esse código, todo esse HTML, CSS, JavaScript, que são os códigos ali entendidos pelos navegadores, e cria essa comunicação. Então você passa todos os sistemas a serem web. E com essa característica aumenta a possibilidade de você estar utilizando tablets, celulares, isso dentro de processos produtivos, além da própria indústria 4.0. O que eu vou trazer aqui também serve não somente para essa infraestrutura que a gente pode utilizar, né? Na verdade, não é que todas as aplicações devam seguir isso aqui que eu vou trazer. São boas práticas baseadas em projetos que eu já trabalhei e que trazem uma segurança, porque uma vez que você também integra tudo isso, lembre-se que você está ali no Wi-Fi, você precisa ter um certo nível de segurança. Quando a gente trabalha com redes locais cabeadas, até o próprio acesso físico aonde estão posicionados switches, entre outras coisas, isso garante a segurança. Então você garantindo, né, com medidas que a gente chama de organizacionais, que são acessos limitados fisicamente, você consegue aí já um bom resultado. Já no caso de linhas de aplicações mobile, a gente está falando em dispositivos e aparelhos portáveis, né, como smartphones, tablets, que permitem a visualização, controle, informação em tempo real. Na automação industrial, eles possibilitam o monitoramento e a operação em máquinas e processos à distância, aumentando a eficiência e a flexibilidade, porém automaticamente você também precisa aí de uma certa confiabilidade em termos de infraestrutura. A implementação de dispositivos na indústria envolve a criação de infraestrutura de comunicação segura e robusta, que permite a transmissão dos dados em com sistemas de controle como CLP, sistemas de escadas e outros dispositivos móveis. A conexão é feita via Wi-Fi, via LTE ou 5G. Eu coloquei o 5G aqui. Se alguém ainda se a tecnologia ainda não está tão difundida, em breve nós vamos ter essa tecnologia difundida. Eu moro nos Estados Unidos, aqui já é comum a gente trabalhar com 5G, tá? Depende da necessidade e da velocidade da cobertura. Software específico, como os aplicativos de supervisão, dashboards e monitoramento, são configurados para exibir dados em interfaces amigáveis e adaptadas. Essa implementação melhora a tomada de decisão, reduz o tempo de resposta de falhas, contribuindo para a produtividade em ambientes da indústria 4.0. Aqui a gente está falando com foco na automação, mas essas infraestruturas elas são divididas entre tanto a parte de automação quanto outras aplicações que você pode vir com a indústria 4.0, até mesmo com softwares desenvolvidos para a questão de gestão de produção, né? Pessoal, a gente vai se limitar aqui à questão do Wi-Fi. Para LTE e 5G, o 5G é um pouco mais delicado, você tem aí alguns gateways, na verdade algumas antenas e você tem uma infraestrutura para 5G, não vou entrar no detalhe. E para LTE existe alguns contratos, né, com até mesmo as empresas, com as provedoras de celular, que você consegue hoje criar uma rede, uma infraestrutura e até mesmo atribuir um IP através desses contratos com essas empresas,
você consegue, por exemplo, ter um chip 4G num tablet. Esse tablet vai conectar na Vivo, na TIM, enfim, qualquer uma operadora. Esse dispositivo conectado dentro dessa infraestrutura da operadora, ele consegue criar ali como se fosse uma VLAN para você, uma rede separada. Você até mesmo atribui um IP dentro desse dispositivo, um IP dentro da sua infraestrutura. Então isso daí é muito particular. As próprias operadoras fornecem esse tipo de sistema. Eu vou falar aqui sobre o Wi-Fi, que é o mais comum, né? Então a gente vai falar dos pontos a serem analisados dentro de uma infraestrutura quando você quer implementar um sistema onde você vai trabalhar com esse tipo de solução, né? Então aqui eu estou trazendo a minha experiência, que eu já trabalhei em projetos de digitalização, onde a gente criava todos esses tablets, porém, toda essa infraestrutura que a gente está falando, ela não serve somente ali para a parte de automação, como eu já mencionei. Muitas vezes o mesmo tablet que faz a operação do sistema supervisório, ele pode muito bem, né, tá rodando outras aplicações, né, tá rodando algumas aplicações. Vou dar um exemplo aqui. Você pode ter um acesso a um Power BI, você pode ter acesso talvez até mesmo a o SAP para tablet, que é um outro aplicativo. Você pode ter um aplicativo ali para manutenção, que hoje é comum também, pessoal, a gente ter alguns aplicativos com alguns módulos que converte de Bluetooth para HART. Então isso é possível, já vende no mercado, tá? São softwares homologados. Você pode buscar uma plataforma de criação de checklist, como é o caso do Checklist Fácil aí, que é difundido no Brasil, entre outras plataformas que a gente vê. Tem o Visage, né? Tem o software Skelta, que é da Veva, que você constrói aplicativos. Você tem o próprio Power Apps, que é da Microsoft, que já é integrado dentro desse sistema. Você consegue criar aplicativos para suportar até mesmo a questão da produção. Por exemplo, você pode ter rotas ali dentro e o cara sai da parte do supervisório e volta. Então você pode ter um tablet multifunção, tá? Não somente para a questão da automação. Porém, mesmo que você for trabalhar com ele somente da automação, vale muito a pena analisar todos esses pontos aqui que a gente vai colocar. Bom, o primeiro ponto aqui é a cobertura Wi-Fi, né? O que é a cobertura Wi-Fi? Não adianta nada você desenvolver toda uma solução se onde o operador ou ali o usuário daquele tablet ele estiver, ele não tem essa cobertura Wi-Fi. E como que a gente identifica isso daqui? Existem algumas maneiras. Existem as maneiras quanto mais seguro, quanto mais preciso, ele vai ser mais caro. Existem empresas que trabalham dedicadas. Você pode contratar uma empresa para identificar onde você tem cobertura Wi-Fi ou não. Então ele vai criar um mapa de calor parecido com esse daqui que está na sua imagem, né? Que ele consegue fazer esse levantamento, estimar as antenas e através desses softwares eles conseguem ter uma estimativa de cobertura muito preciso, tá? Ou você pode fazer assim, eu, por exemplo, um projeto que eu implementei na BASF, eu acabava trabalhando com um aplicativo simples que eu baixei lá dentro da Play Store, né? Na época os tablets tudo aí para Android, e eu ia fazendo um mapeamento. Eu pegava a planta e ia fazendo um mapeamento onde tinha cobertura, onde não tinha, fazia uma estimativa até mesmo pelos dados do fabricante dessas antenas. Você tem ali até 100 metros com uma certa qualidade, fazia uma estimativa baseada na minha experiência, no olhômetro mesmo, né? Colocava várias antenas, então isso era gratuito, né? Um estudo desse é muito caro. Vale a pena? Vai depender de cada empresa, do quanto de dinheiro você tem para fazer isso. Você tem grana, vale a pena, porque você vai ter uma precisão maior. E a gente colocava uma série de antenas que a gente determinava ali dentro de um espaço, que a gente olhando, né, mais no chutômetro, área aberta, a gente, eu vou colocar uma cada 40 metros. Quando era área fechada, aí dependia da parede, do tipo de equipamento, enfim. Isso aqui é uma análise que você pode colocar todas essas antenas, verificar a cobertura, e esses softwarezinhos ali, aplicativos, eles falam ali para você se ele tá bom, tá ruim, né? Ou se tá médio ali. Então vai depender do tipo de aplicação. Se você precisa ali fazer um streaming de vídeo, né? Quer fazer uma chamada, por exemplo, aí você com toda essa tecnologia, provavelmente você quer fazer um acesso remoto, até mesmo com o operador, para que ele possa, você fazer um vídeo com ele em campo, você precisa de um sinal, uma garantia de sinal ali melhor. Se você só tem um formulário, você pode criar o aplicativo também, dependendo da solução. Por exemplo, eu tenho uma área de fabricação onde eu vou querer ter uma cobertura top aqui, e aí tem uma área aqui dentro de um galpão e eu posso pensar que tipo de aplicativo que eu vou usar. Não, aqui o cara só vai fazer uma checagem de inventário, então ele pode fazer isso. Eu posso construir um aplicativo onde ele trabalha ali com dados locais e depois sincroniza. É possível também, essas soluções de mercado já permitem que a gente trabalhe com uma coisa que chama offline first. Então ele funciona offline, assim como o e-mail, sabe o e-mail? A gente manda um e-mail, se você não tiver offline, se você não tiver internet,
ele vai ficar na caixa de saída. Quando você for para uma posição, ele consegue sincronizar. Então aqui, pessoal, já deixei aqui, não são antenas, né? A gente não usa D-Link para esse tipo de solução. A gente compra antena Cisco, por exemplo. Esse tipo de antena, o mais interessante é que você use uma antena que já usa na empresa, porque a maioria das empresas já tem uma certa cobertura Wi-Fi nas áreas administrativas. Então esses fabricantes fornecem aqui até antenas que essas aqui indoor, funcionam muito bem, não é tão caro. E tem as antenas outdoor. Então ao invés de você criar algo do zero, né, uma estrutura do zero, você está ampliando toda essa questão aqui que a gente está falando. Então a gente acaba calculando, verificando, existem essas duas possibilidades. Ou contratar uma empresa especializada ou você criar isso, né? Bom, aqui a gente vai falar em termos de segurança. Quando a gente trabalha com esses tablets, com esse tipo de dispositivo, uma vez que você esteja no Wi-Fi, vocês concordam que isso está de certa forma aberto, né, cara? Então, é qualquer dispositivo que você pode conectar dentro da sua... Não, o cara com o celular dele pessoal, você nem pode, né? Uma vez eu estava fazendo uma consultoria e um dos pontos que levantou falou, poxa, a gente não pode usar o celular do próprio operador e mandar a mensagem pro WhatsApp pessoal dele. Cara, isso daqui, quando a gente envolve esse tipo de projeto, tem que tomar um certo cuidado, pessoal. Isso aqui já cai para uma área jurídica, tá? Que amanhã a empresa pode até sofrer um processo, a pessoa alegar que ela trabalhava até mesmo fora do horário e tudo, e assim, acaba envolvendo alguns riscos. Até mesmo que o celular pessoal dele, você não tem a garantia, ele faz o que ele quiser. Então ele pode acessar sites duvidosos, meter até um vírus aí para dentro da sua empresa. Normalmente o que a gente faz? Quem já teve a oportunidade de ter um celular corporativo, celulares corporativos normalmente ele vem até com umas abas diferentes, né? Existe uma parte que ele é conectado na VPN da empresa, então aquilo, por mais que a pessoa está fora, existe ali uma conexão dentro de uma VPN e existem aplicativos ali que só são instalados como se ele tivesse dois ambientes, um ambiente corporativo e um outro ambiente pessoal. Então até mesmo o WhatsApp da empresa, ele não é um WhatsApp pessoal, tá? Esse WhatsApp que está dentro do celular corporativo, ele está atrelado a uma conta Google, né? Tô falando aqui Android, é uma conta Google criada pela empresa, que está na infraestrutura da empresa, que é diferente da sua conta Google. Então, os celulares corporativos têm características de segurança totalmente diferentes. E o que a gente faz, né, com esses celulares? A gente instala um certificado, né? Então, a validação desse certificado, eu estou passando o que fazer. Existem aqui algumas maneiras, algumas empresas que vendem esses certificados, né? Que você pode fazer aquisição. Eu estou passando aqui. Quem já trabalha com TI e já tem uma certa familiaridade com esse tipo de sistema para celulares e dispositivos corporativos, que quando a gente olha, né, os tablets industriais, eles têm uma proteção, né, porém por dentro, o que ele é por dentro? Ele é um tablet comum. Então o pessoal de TI, o software é Android, então você tem ali já um conhecimento, né, um know-how daquela empresa para trabalhar com esse tipo de dispositivo, que a gente geralmente tem, a gente instala um certificado no dispositivo. E através desse certificado, né, na própria rede da empresa, ele tem certificados e validam essa conexão aqui com a internet. Então ele sabe que aquele dispositivo tem aquele certificado, ele é garantido, então você garante que somente dispositivos autorizados vão ter uma conexão, e uma vez que essa conexão seja estabelecida, ela é criptografada. Então isso daí é muito bacana para você que vai construir algo desse tipo. Consulte tudo isso daqui que a gente está deixando aqui de uma maneira mais superficial, mas fala com seu time de TI, verifique a viabilidade de tudo isso daqui. Bom, a segurança entre as redes, ela exige uma autenticação, a gente utiliza os certificados para garantir que somente dispositivos autorizados vão conectar, né, vão ter integridade e um nível de confidencialidade para trocar dados dentro do sistema, para você fazer o acesso dentro da parte de automação de maneira segura, né? Bom, outro ponto aqui que a gente sempre analisa está relacionado às VLANs. Normalmente, quando a gente, para quem não sabe, a VLAN é uma rede virtual. Então, imagina aqui que eu tenho um switch, um roteador. Então, aqui dentro do switch, a gente consegue criar redes separadas, até mesmo o ponto ali do switch, por exemplo, né? Muito comum na automação a gente ter um switch, né? Não são todas as aplicações, tá? Você tem um switch gerenciável, por exemplo, né? Existem empresas que optam por trabalhar com suítes não gerenciáveis, com a mesma infraestrutura que você usa ali para rede industrial, você acaba replicando, né, para a parte supervisória. Eu não gosto muito, claro que vai depender do projeto. Se é um projeto extremamente local, dedicado ali, não vale a pena você nem ter tanto trabalho. Porém, quando é um supervisório maior, um sistema de automação maior, a gente muitas vezes faz o quê? A gente coloca um switch,
né? Ou um switch industrial da Hirschmann, ou pode ser um switch da Dell mesmo, um switch central. Em campo você vai ter a parte da rede industrial com placas separadas ali, coletando as informações dos dispositivos, isso vai até o CLP. Entre o CLP e o supervisório, eles não conectam diretamente. Normalmente a gente tem uma VLAN, a gente separa, por exemplo, vamos falar um switch com 32 portas. Você separa da porta 1 a 16 para supervisório, que é uma VLAN, e você tem as outras portas da 17 a 32, você só conecta CLP. E logicamente dentro a gente constrói VLANs separadas, então tudo que é supervisório vai estar entre a porta 1 a 16, por exemplo, e tudo que é CLP da porta 17 a 32. Internamente a gente separa duas redes virtuais, então por mais que eles estão no mesmo switch, necessita que a gente crie regras de troca de informação. Normalmente quem troca informação com o CLPs é somente o servidor. Então dentro desse switch, do roteador, a gente cria essas regras que a gente fala, né? São regras aqui para ele conseguir gerenciar esse tráfego. Então você isola 100% a rede, que trata da parte, muitas vezes a gente segrega até por placas, tá? A gente tem uma placa do servidor conectado aqui em uma porta do switch, um exemplo, na porta 1, e tem também uma outra placa do servidor conectado na porta 17. Então você está segregando 100%. Então tudo que é CLP vai estar aqui na V2, na VLAN 2, tudo que é supervisório vai estar na VLAN 1, e um exemplo, se fosse outros softwares aqui de camada MES ou MES, aí depende de onde você trabalha, né, da sigla, mas basicamente né, é o mesmo tipo de solução. Vamos falar que você tem as soluções de indústria 4.0, que elas vão estar aqui, eu estou chamando de VLAN 3, todos os dados ali, o seu software, o banco de dados que você está trabalhando, o PINs, qualquer outro software estaria aqui dentro da Layer 3. Então aqui a gente teria uma característica bem bacana aí para a parte de automação como um todo. Você tem a VLAN, vamos falar para ficar mais fácil, VLAN 1 somente CLP, VLAN 2 somente sistemas supervisórios, VLAN 3 softwares aqui de comunicação, otimização, enfim, né? E quando vamos trabalhar com esse tipo de dispositivo, a gente separa uma VLAN exclusiva somente para tablets, para dispositivos mobile, né? Que são todos esses dispositivos que a gente falou. Pessoal, uma coisa bem interessante aqui que a gente precisa, eu deixei até algumas referências para vocês, né? A escolha de um software MDM, né? Que é Mobile Device Management. O que esse software faz? Ele faz a gestão desses caras. Então a pessoa que vai ser usuário, ela não tem acesso a todos os recursos, tá, do tablet. É como se tivesse uma tela ali para ele. Ele tem os aplicativos ali somente que você deixa, ele não altera nada, não faz nada. Isso é extremamente interessante para a parte de instalação de certificado, a gestão de todos esses dispositivos. Ele vai ser limitado a acesso à internet, por exemplo, esse tablet não acessa a internet, então a pessoa não tem, né? Como quem já trabalha em alguma indústria, né? Eu diria até as pequenas empresas, você tem uma certa gestão ali dos computadores, ele não deixa você fazer o que você quiser, você tem uma certa rede, você tem uma limitação. No entanto que quando você vai fazer um curso desse, a gente fala, você precisa de um acesso administrador. Tem alguns alunos nossos que às vezes o cara ele usa o computador corporativo, ele tem uma posição talvez até de gerência, e ele tem um computador corporativo, liga pra gente e fala, não tô conseguindo instalar nada na máquina. A gente tem que explicar, o seu departamento de TI, realmente ele não vai deixar, você tem que ter uma licença de administrador para ter acesso a todos os recursos. Normalmente você nem define o IP ou a rede, né? Você chega ali e ele conecta. E para os tablets, a gente tem esse tipo de software. Grava aí MDM, eu deixei aqui alguns deles, ó, o Microsoft Intune, o VMware Workspace ONE, IBM MMS S360, existem outros, existe o SOT, que é uma outra ferramenta também. Todos esses softwares aqui, eles permitem que a gente gerencie todo esse dispositivo. Você vai instalar o aplicativo, quando você tiver uma atualização do aplicativo, você consegue fazer acesso remoto em todas essas máquinas, dar suporte, enfim. Tem um custo óbvio para isso, mas é uma boa pedida aí para você que quer ter a gestão desse tipo de dispositivo. Normalmente nas médias e grandes indústrias que eu já trabalhei até hoje, todos funcionam dessa forma, tá? Então a gente tem aqui, recapitulando até para falar a última etapa, análise de Wi-Fi, a gente tem a certificação do dispositivo, tem a criação de VLAN separada para cada sistema, e aqui a gente tem essa questão aqui desse software de gestão. Por último, para a gente finalizar uma infraestrutura, você tem uma infraestrutura ok, com segurança, que você pode tocar o pau aí sem grandes preocupações,
a gente tem as regras de firewall. Como a gente tem VLAN, tá vendo aqui, ó, que são sistemas totalmente separados, a gente normalmente tem firewalls que definem esse tráfego. Qual que é a função do firewall? Dentro do firewall você vai falar assim, por exemplo, todos esses dispositivos aqui da VLAN, eles não podem fazer acesso ao CLP diretamente. Então eles vão estar bloqueados. Então por mais que eles vão estar na mesma rede física ali, todo mundo conectado no switch, é a mesma rede corporativa ali dentro da empresa, a gente cria regras de firewall, por exemplo. Vamos supor que esses caras aqui, eles vão fazer acesso a um supervisório que está aqui. Então, vamos falar do InCC Unified aqui, que é roda baseada em web. Esse acesso aqui, ele vai fazer única e exclusivamente para dentro ali do servidor. Ele não consegue acessar dentro da rede dos CLPs. Então tudo isso é segregado através dessas regras de firewall. Se você tem, por exemplo, um sistema externo, você também limita, por exemplo, essas telas de operação, por mais que elas são web, não adianta o cara pegar qualquer computador. Dentro das regras de firewall a gente consegue definir até mesmo qual usuário, qual computador vai ter acesso dentro dessa infraestrutura, garantindo um exemplo, né, o operador que vai ter, os computadores que estão dentro dessa infraestrutura. Quando é um computador que faz um acesso de fora, vamos supor que o teu gerente, o teu chefe quer fazer um acesso da casa dele. Primeiro ele loga na VPN, uma vez que ele loga na VPN, ele atribui um IP para aquela máquina, através daquele IP você libera ele chegar, não é todos na corporação que vão ter acesso a todos os sistemas. Então tudo isso, todas essas regras e tudo isso a gente está falando mais de infraestrutura de rede. Provavelmente na empresa de vocês têm que ter esse conhecimento, pessoal, para fazer justamente esse caminho junto com o time de TI. Muitas vezes, aliás, qualquer empresa que você for trabalhar, você tem responsáveis pela rede, mas esse meio de campo e saber o que tem que ser feito é o profissional de automação que tem que saber, entendeu? Você tem que saber acionar a pessoa certa e passar as regras que você quer. Normalmente ele tem documento, ele é cara crachá, ele vai ver um documento assinado, liberado, e ele vai colocar essas regras que você está definindo para dentro do sistema para poder funcionar. Porém, quem pede tudo isso, quem desenha tudo isso daqui, é o profissional hoje na área de automação, porque esses dispositivos vêm invadindo os sistemas de automação, assim como tablets, celulares e tudo mais. Então, tudo isso daqui que a gente está falando são regras e diretrizes de dentro dos profissionais de automação que dominam esse tipo de projeto, né? Não é qualquer um que chega lá. Uma vez eu recebi uma pergunta no Instagram da pessoa perguntando sobre o nosso curso de Indústria 4.0, que ele queria fazer um esquema dentro da empresa dele para fazer um acesso do computador da casa dele dentro da IHM. Falei, cara, esquece, você não vai conseguir. O curso de Indústria 4.0, ele vai te dar os caminhos, mas não é você que faz isso. Isso aí depende do seu sistema de TI. E o sistema de TI abrir um supervisório, abrir um sistema de automação para que você acesse com o seu computador pessoal, é muito pouco provável que você vá conseguir. Isso, por exemplo, mediante um contrato, talvez de assistência técnica, onde aquele cara tem onde aquele fornecedor ele tem uma validação dentro da VPN da empresa. Quem não sabe, a VPN ela vai fazer o quê? A VPN ela vai fazer o seguinte: as empresas vão contratar um serviço de VPN, normalmente é o mesmo serviço que TI já usa. Você tem os servidores e a saída ali da empresa conectado nessa VPN, e o seu computador vai ter um aplicativo de VPN cliente, onde ele valida dentro dessa VPN. Ali dentro você seria como se você tivesse, mesmo você do outro lado do mundo, como se você estivesse dentro da infraestrutura, um tipo de VPN, né, que você vai te permitir esse acesso. Então você vai fazer uma conexão, né, é uma Virtual Private Network. Então existe uma rede privada entre você na sua casa e dentro da empresa. Normalmente o que a gente faz, você tem esses contratos específicos, ou você tem um computador corporativo. E dentro do computador corporativo, né, muita gente pergunta sobre acesso remoto, cai aqui dentro da mesma situação. O acesso remoto ele é feito por você na estação de engenharia, tá? Então, normalmente você tem um computador ali com softwares de programação, tudo instalado. Você faz um acesso remoto nessa máquina, que é a máquina de engenharia, que você vai ter acesso a fazer o que você quiser, como se estivesse dentro da empresa. Mas existe todas essas validações de segurança. Muitas pessoas falam sobre cybersecurity, né, e tocam terror nas coisas, mas isso daqui é o beabá do que você vai ver dentro da indústria falando em cybersecurity. Se você for um profissional de automação, conseguir assistir esse vídeo, assimilar tudo isso daqui que eu passei de VLAN e tudo mais, fizer uma boa pesquisa aí para aumentar os seus conhecimentos, você já conhece 99,9% de tudo que você precisa para atuar dentro da indústria, tá? Bom, pessoal, esse vídeo aqui, lógico, é um tema bem extenso, mas eu quis passar aqui, muitas vezes não o como aqui você vai fazer cada essa etapa, você vai ter que dar uma pesquisada dentro da sua própria empresa, mas você já sabe o que deve ser feito.
Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para receber conteúdo sobre indústria 4.0, sobre automação industrial e compartilhe também com aquele seu amigo que quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Não deixe de curtir o vídeo e ele termina por aqui. Eu aguardo vocês aí para o próximo vídeo.